Boa tarde. Eu... Portanto, boa tarde. Venho apresentar este painel, que supostamente era com duas intervenções, mas só está cá uma das intervenientes, Catarina Cucinota, cujo título da sua comunicação é Figurinistas do Cinema Português entre Arquivo e História Oral, balanço de uma investigação. Catarina Cucinota é doutorada em Ciências da Comunicação, vertente cinema, com a tese Viagem ao Cinema através do seu vestuário, publicada em 2018 pela editora Labcom. Tem formação em Estudos Artísticos pela Universidade de Palermo e pela Universidade de Bolonha. Atualmente é investigadora integrada no Instituto de História Contemporânea da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, onde desenvolve o projeto de pós-doutoramento financiado pela FCT Figurinos e Textura Espacial, Design e Arte no Cinema Português nos últimos 50 anos. Lecionou o módulo de Direção de Arte e Figurinos no projeto Cinematologia do Festival Caminhos de Cinema Português 2017 e 2019. Foi professora convidada das Faculdades de Letras da Universidade de Lisboa e da Beira Interior, nas cadeiras de Cinema Português e História e Estética do Cinema Português. Coordena o grupo de trabalho em Materialidades e Cinema na AIM, Associação dos Investigadores de Imagem e Movimento. Em maio de 2018, coorganizou o Congresso Internacional The Creative Process in Portuguese Film, Materialities, no King's College, Londres. Possui ampla experiência profissional na área de figurinos para cinema e atualmente tem-se debruçado sobre a temática dos processos criativos dos figurinos de cinema, abordando a metodologia da crítica genética e da história oral. Catarina. Obrigada a todos. Cabe-me a mim fechar um bocadinho, não é? Fechar este encontro. Portanto, obrigada a Raquel por me ter convidado, não é, para o projeto e para apresentar o meu projeto de pós-doutoramento aqui neste segundo encontro. E, bem, de facto, eu tinha preparado uma parte teórica, não é? E até ter chegado aqui não sabia se queria falar ou não desta parte teórica, mas empurrada também pelos meus colegas, sobretudo o professor Paulo Filipe Monteiro e a professora Ana Carolina Maciel, percebi que faz todo o sentido, não é? Falarmos um bocadinho das nossas bases teóricas, não é? Que depois ajudam um bocadinho a metodologia da história oral ou completam, não é? Um bocadinho esta metodologia que nós usamos. E, portanto, vou ler só um bocadinho, espero que não se aborreçam muito, espero que percebam, não é? Porque sou italiana, não sou portuguesa, percebam tudo. E é só uma página, e depois vou passar a falar um bocadinho do meu projeto de pós-doc. Portanto, a posição da mulher na indústria cinematográfica é uma questão que sempre interessou a área de estudos feministas, mais cativada, talvez, com alguma falta de reconhecimento da especificidade cultural, que, ao longo da história, relegou as mulheres a um papel secundário, não reconhecido e pouco falado. Se analisamos a questão das mulheres no cinema português, aproximando-nos da abordagem atual da teoria dos cineastas, estamos de acordo com o pressuposto de que cineasta é um termo que se alarga a todo e qualquer criativo para além do realizador. São disso exemplo os atores e atrizes, montadores e montadoras, e diretores e diretoras de fotografia, etc. Portanto, de acordo com as minhas investigações em curso, nesta lista, sinto que devemos incluir é um facto de curadores e figurinistas, tendo em conta que o departamento artístico fica finalizado também com cabeleireiros e maquilhadores.
Podemos assim afirmar que o Departamento de Direção de Arte, na sua ascensão de união destes vários segmentos, na chefia de uma só pessoa, o diretor artístico ou diretor de arte, também faz parte da redação do conceito contemporâneo de cineasta. Não é casual esta ligação da presença feminina no cinema do início do século passado com a moda. E, aliás, é um dos aspectos que me interessam, seja do ponto de vista da profissão do figurinista no cinema português, como também sendo um espelho da condição feminina dentro do meio cinematográfico do passado. Em geral, desde o cinema mudo até os anos 40 e 50, era requisito imprescindível nas mulheres contratadas pelas produtoras para desempenhar tarefas técnicas ter uma experiência em ateliê de moda ou de fotografia. Na verdade, o que era necessário era saber fazer trabalhos manuais com alguma minúcia. E Jorge Simmel e Juliana Bruno, que são dois dos autores em que me tenho debruçado no último ano, mais ou menos, portanto, Jorge Simmel e Juliana Bruno estão de acordo em afirmar que a moda sempre foi um assunto mais ligado ao mundo das mulheres. E o Jorge Simmel diz: parece que por cada ordem de pessoas, aliás, por cada indivíduo, existe um determinado relacionamento quantitativo entre o impulso à individualização e o de confundir-se na coletividade. Consequentemente, se o conseguimento da meta por parte de um impulso está inibido em um determinado setor da vida, este irá à procura de outro, onde alcançar a dimensão de que necessita. Fatos históricos também nos aproximam ao conceito da moda como daquela válvula através da qual a necessidade que as mulheres têm de uma certa quantidade de distinção e de relevância pessoal encontra um desabafo quando a sua satisfação está maioritariamente negada em outros setores, dizia Jorge Simmel. E Jorge Simmel, por acaso, acaba por não desenvolver este enunciado e encaixa a moda numa perspectiva de compensação devido à ausência de outros fatores. E é a partir daí que eu achei interessante que a Juliana Bruno pega no assunto e valoriza a moda como um instrumento usado pelas mulheres para se conhecerem a si próprias, uma espécie de uma ferramenta útil, por um lado, para se apresentarem aos outros de uma forma personalizada e, por outro, para começar uma exploração da sua própria interioridade. E diz Juliana Bruno, tentando ir além dos figurinos de cinema, explorando a interação entre fashion, não é, moda, e cinema, é relevante notar a raiz latina da palavra fashion, que é a raiz latina é factio, que se liga com o filmmaking. Portanto, a interseção entre o fazer do cinema e as outras artes do fazer cria o fashioning the space, como diz a Juliana Bruno, portanto, modelar um bocadinho o espaço, que constrói, de facto, o olhar cinematográfico. E juntando este particular ponto de vista de Juliana Bruno, podemos começar a entender o interesse das mulheres para a moda não tanto como uma compensação, mas sim como um valor adjunto, espelho de uma curiosidade diferente, sobretudo se comparada com a masculina, mais ligada ao corpo, mais ligada a um conhecimento de si, sempre em movimento. Se a moda começou por ser o espelho da vida moderna, é fácil entender a profunda vontade de movimento, de desenvolvimento e de novas visualidades que as mulheres procuravam e procuram nela. Portanto, de alguma forma, Juliana Bruno sublinha esta relação intrínseca em termos de fazer e em termos de superfície superficial, não é? Onde na moda é o tecido e no cinema é a película, ou então o próprio ecrã de cinema. Tendo em conta a profunda importância que a Juliana Bruno dá às aparências, à superfície, porque a Juliana Bruno diz sempre que a superfície não é nada superficial, mas a superfície é aquela parte de nós através da qual nos apresentamos aos outros. E, portanto, tendo em conta a profunda importância das aparências, seja na moda, seja no cinema, que ambos são elementos da cultura visual. E é a partir desta peculiar ligação entre o fazer da moda e o fazer do cinema que gostava de introduzir o papel dessas mulheres. Portanto, esta é a parte mais teórica, não é, que ando a investigar, mas cheguei a esta parte teórica da ligação entre o cinema e a moda, portanto, a ligação das mulheres no cinema, através das entrevistas que eu fiz. Portanto, em 2018, com uma professora do Rio de Janeiro, Nívia Faria de Sousa, decidimos
entrevistar figurinistas do cinema português, sendo que eu ando a investigar este assunto dos figurinos no cinema português desde 2009 e não existe nada, portanto sempre me perguntei porquê, não é? Portanto tinha desde 2009 este interesse, não é? Em perceber porque é que esta profissão que, por exemplo, eu sou italiana, é uma profissão em Itália, é uma profissão altamente reconhecida, não é? Com uma sua própria história, com personagens que não fazem parte da moda, mas sim fazem parte do cinema. E não são técnicos, mas são artistas. Portanto, em 2018, com a colega do Rio de Janeiro, decidimos fazer estas entrevistas. E a primeira coisa que notamos é que os figurinistas do cinema português são todas mulheres. Portanto, não sei... Estou ainda, claramente, a tentar perceber e a tentar investigar, e a pergunta da professora Ana Carolina Maciel também ajuda, não é, neste percurso. Pronto, sim, é verdade. Estamos a falar de uma época... já vou falar da história que saiu dessas entrevistas. A ideia de ser uma profissão ligada às mulheres, por um lado, e ser uma profissão não reconhecida, por outro... Não sei se terá alguma ligação, não é? Uma profissão não reconhecida ser uma profissão de mulher no cinema português. Não sei, é uma pergunta que ainda me faço, que ainda estou aqui a perguntar porquê, se isto de verdade é assim. E, portanto, fiz esta pergunta também às figurinistas entrevistadas. Não está o PowerPoint? Não está? Gostava de... se conseguisse... Este está, não está? Não está lá. Já está. Portanto, acho que a primeira coisa que eu gosto sempre de fazer nos congressos é dizer quem são, porque nunca ninguém sabe quem são as figurinistas que trabalham e trabalharam no cinema português. Portanto, eu e a Nívia entrevistamos estas figurinistas, portanto, vou dizer mesmo os nomes, que são Isabel Branco, são Lucia Dorei, Silvia Grabowski, Tânia Franco, Zé Branco, Ana Direito, Carla Figueiredo, Isabel Pérez, Maria Gonzaga, Patrícia Dória, Rosário Moreira, Teresa Campos e depois assistentes e costureiras Marisa Carboni e Lourdes Gonçalves. Portanto, esta ideia de não ter acesso, não é? Não saber nada sobre esta profissão, que é uma coisa que também passa-se um bocadinho na outra profissão paralela, que é a profissão do cenógrafo, não é? Tendo em conta que ali já há mais um livro ou outro sobre cenógrafos de cinema português. Portanto, a ideia era entrevistar e perceber como é que era o trabalho, não é? Como é que tinham começado e tentar usar a história oral como ferramenta para descobrir, que é exatamente a ideia da metodologia da história oral, perceber ou construir uma pequena história dentro da grande história, que tem a ver com figurinos, não é? Pode ter a ver com decoração, também com cenografia, mas tem a ver com uma parte mais laboral do cinema, não é? Porque a mesma coisa passa-se com os diretores de fotografia, não é? A Raquel andou a investigar bastante sobre o assunto e portanto, há mais profissões do cinema que, de facto, contam outra história. E a história que estas figurinistas contaram é uma história... É a história da própria profissão e é uma história peculiar, por acaso, em Portugal, porque, portanto, nos primórdios, não é nos primórdios, mas a partir daquela época da comédia portuguesa, não é, nos anos 30 e nos anos 40, de facto não existia a figura profissional do figurinista, não existia a profissão. Existiam em si pessoas que desenhavam, que tinham um ateliê ou que tinham uma casa de aluguer e que, de facto, depois, nos genéricos dos filmes, aparecem como figurinistas. Mas esta profissão, de facto, não existia. Acho que tenho aqui... Exato. Havia uma pessoa que se chamava Alberto Anaori, havia outra pessoa que se chamava... Deixe-me ver... Paiva, José Barbosa, Helena Roca Gameiro e José Leitão de Barros, que também foi figurinista. Portanto, digamos que até agora as investigações que ando a desenvolver dizem que talvez a Helena Roca Gameiro, talvez por ser mulher, não é, do José Leitão de Barros, talvez tinha sido a primeira figurinista a trabalhar dentro de um platô, portanto, dentro de uma filmagem. Portanto, se falamos do figurinista como designer,
então, que nunca entrou num platô, que não sabe nada de cinema, que nunca conversou com um realizador sobre o plano, sobre a personagem, etc. Então, temos o Anaori, temos o Paiva, o Barbosa, etc. Mas, se falamos do figurinista, na sessão mais contemporânea, não é? Então, talvez a Helena Roque Gameiro seja a primeira, porque conseguiu entrar nos platós, conseguiu conversar, não é? Ajudar o marido, José Leitão de Barros, a desenvolver, não é, os conceitos materiais, não é, através da roupa. E pronto, tenho aqui umas imagens, figurinos e adereços cênicos de esta Helena Roque Gameiro. Já falei da Helena Roque Gameiro em vários congressos. E a ideia interessante é que, sim, a Helena Roque Gameiro tinha a sua especificidade, porque era artista de bordados, era aguarelista e era professora de lavores femininos na Escola António Arroio. Portanto, a ideia interessante, não é, é como passar esta técnica feminina, não é? Porque estamos a falar de trabalhos de costura, não é? Passar esta técnica para a fotogenia, não é, do cinema. Por isso, acho que esta imagem consegue um bocadinho passar a ideia do conceito visual. Pronto, o José Leitão de Barros não foi figurinista em cinema, mas foi figurinista em teatro, em várias peças de teatro. E foi através do trabalho de figurinista que depois decidiu um bocadinho ir para o cinema, não é? Para materializar um bocadinho o movimento, não é? O movimento que não tinha no trabalho de figurinista. Pronto, falando desta história que as figurinistas contaram, o que acontece no cinema português é que não existe esta profissão, existem pessoas que de vez em quando trabalham em cinema, como por exemplo este genérico que ainda para mim fica um mistério, porque ainda não consegui falar com o Fernando Matos Silva sobre o assunto. Este é o filme Uma Abelha da Chuva, está aqui escrito Maria Helena Matos. Dizem que era uma figurinista interessante, uma figurinista que trabalhou em vários filmes, sendo que este é o único filme onde ela tem o nome, não é? Onde está escrito que ela foi figurinista do filme. Portanto, o que é que acontece desculpem? Não. Com a Revolução de 74, volta a Portugal uma pessoa, um artista, que era o Jasmim de Matos, que era um pintor, que tinha tirado o curso em Londres, tinha nascido em Angola, se não me engano, e volta para Portugal depois de 74. Quando o Jasmim chega a Portugal, acontece uma profissionalização do ofício. Portanto, todas as figurinistas que nós entrevistamos tinham sido estagiárias do Jasmim. Portanto, todas estas, a Isabel Branco, a Zé Branco, Teresa Campos, Maria Gonzaga, foram todas estagiárias do Jasmim. Sendo que o Jasmim morreu muito novo, morreu num acidente e teve direito a uma biografia. Tem um livro na Cinemateca com dedicatórias dos realizadores que trabalharam com ele, etc. Todos dizem que ele era um grande artista, que trabalhava bem, desenhava bem, costurava bem e era muito presente também nas filmagens. E a ideia da criação, da profissionalização do ofício é esta. Portanto, ter a vertente de moda, não é? Ter a vertente do desenho e da moda e ter a vertente de conhecer as técnicas do cinema. Porque o debate em Portugal não existe, não há nenhum debate onde não há ninguém que se pergunte, mas será que o figurinista e o decorador também são autores do filme? É um debate que, de facto, por exemplo, em Itália e no Brasil já está bastante avançado, não é? É evidente que sim, que são também autores, ou coautores, juntamente com o realizador e com o diretor de fotografia. Aliás, era uma das perguntas que nós fazíamos às figurinistas, qual era a posição onde elas achavam que os figurinos podiam posicionar-se. E, portanto, muitas diziam que estavam a seguir a direção de fotografia, mas que, de facto, a direção de fotografia, a fotografia tem que iluminar objetos, não é? Lá estão as materialidades, não é? Os materiais. Tem que iluminar objetos, as pessoas têm que estar vestidas e não podem estar vestidas casualmente, não é? Aquilo tem todo um significado e conceitos por detrás que são discutidos em reuniões, que são discutidos entre os figurinistas, os decoradores, o diretor de fotografia e o realizador. Portanto, estes 4 departamentos, de facto, são a autoria e coautoria de um filme.
Portanto, este é o Jasmim, o livro está na Cinemateca, o livro sobre o Jasmim. O que é que eu estou a tentar fazer? Estou a tentar, o que a Raquel hoje disse de manhã, estamos a tentar desenvolver um bocadinho o que não existe, não é? Portanto, tentar fazer biografias, não é? Fazer as filmografias destas figurinistas. Muitas vezes elas próprias não sabem, não se lembram quando os filmes fizeram, quando começaram. Portanto, é importante também desenvolver esta parte escrita, não é? Portanto, transcrever a história oral, não é? Claro que a ideia do audiovisual é muito, muito interessante e muito mais direta. Mas sinto que para construir este tipo de história, que ainda não existe, talvez seja interessante também e importante escrever, não é? A biografia. Escrever quais são os filmes e falar, escrever o que é que elas fizeram e quem é que elas são. E, portanto, o que é que aconteceu quando fomos entrevistar as figurinistas? Que muitas vezes não têm informação adequada, não é? Porque, lá está, hoje ouvimos homens a falar, entrei no cinema português porque queria fazer cinema. E depois ouvimos mulheres a dizer, muito devagarinho, tentei entrar no cinema, não queria incomodar, uma pessoa muito silenciosa. Foi exatamente o que aconteceu com as figurinistas. Todas começaram a trabalhar casualmente. Houve uma figurinista que disse que tinha sido contratada como babysitter por um ator, portanto, entrou num platô como babysitter e acabou por ser uma grande figurinista. Houve outra que acompanhou uma amiga, a atriz, num filme do António da Cunha Teles, e depois conheceu o Jasmim e foi também uma grande figurinista. 2 minutos. E, portanto, a coisa interessante é que elas têm muitos materiais, mas muitos mesmos que não estão catalogados. Elas próprias ainda não querem catalogar porque usam estes materiais de filmes passados para os filmes onde continuam a trabalhar, mas são materiais interessantíssimos, mesmo por causa de não terem tido um percurso linear, não é? Por não terem tirado um curso de moda, ou por não ter feito a escola de cinema, etc. Portanto, tentam materializar as ideias de uma forma mais criativa, através de esboços, através de grandes retalhos, não é? Das revistas ou dos livros de história da arte. E pronto, este é um desenho que eu achei bastante interessante, que é da Isabel Branco, que é do filme Mistérios de Lisboa. E achei interessante, porque a Isabel Branco trabalha como diretora de arte, por exemplo, e, portanto, trabalha seja em figurinos, seja em direção de arte, e pronto, é exatamente igual depois ao enquadramento final que o Raul Ruiz decidiu deixar dentro do filme. Pronto, mais materiais, etc. Pronto, esta é a ideia geral do pós-doutoramento. Há outra questão, que é a questão da terminologia, que não está fixada no cinema português. Portanto, temos, por um lado, a cenografia ou a decoração que se transformou em direção de arte, não? E os figurinos que se transformaram em guarda-roupa. Portanto, é como se, por um lado, há uma valorização, não é, da decoração que ficou direção de arte, e, por outro lado, há uma desvalorização dos figurinos que se transformaram em guarda-roupa. Eu acho que em nenhum outro país o departamento de figurino se chama guarda-roupa. Guarda-roupa é o que acontecia quando a profissão não estava decidida, não existia. Portanto, era uma pessoa da equipa que ficava a guardar a roupa e, portanto, chamava-lhe guarda-roupa. Portanto, se a decoração ficou direção de arte, eu acho que o guarda-roupa, pronto, também devia ser em figurinos. E acabo aqui? Está bem? Obrigada. Obrigada, Catarina. Está a funcionar? Está a funcionar. Alguma pergunta? Suponho que a Catarina não teve tempo de dizer o que eu vou perguntar, que é o tal período temporal no qual fizeste as entrevistas e onde só há mulheres. Só especificar isso. Sim, é verdade. O que aconteceu é que as entrevistas foram feitas em 2018
e naquela altura, de facto, todas as figurinistas que nós entrevistamos eram mulheres. E, entretanto, desde 2018 até 2019, portanto, mesmo, não, 2017 talvez, um ano e meio, as coisas mudaram. De repente entraram muitos homens para o departamento de figurinos, é verdade. E entretanto, também nasceu um sindicato, porque não existia sindicato, não é? As pessoas que trabalham em cinema, que têm sindicato, são os eletricistas, a imagem, etc. Agora, há um mês atrás, recebi esta maravilhosa notícia que também nasceu um sindicato para as pessoas que trabalham em figurinos e em decoração. Chama-se AGRA, portanto, a Associação do Guarda-Roupa do Audiovisual. Não são sindicatos, são associações. São associações dentro do Sindicato dos Trabalhadores do Cinema. Aliás, não estava lá dentro. É complicado, mas eu vejo que as coisas estão-se a mexer. Até 74 havia um sindicato que englobava toda a gente da atividade cinematográfica. Se fossem produtores, realizadores, técnicos nas várias áreas, quer igualmente as pessoas que trabalhavam nos cinemas, os arrumadores, os projecionistas. Portanto, toda a gente estava englobada dentro do sindicato. O sindicato perdeu força depois do 25 de Abril. Pronto, e estão aqui pessoas até que sabem isso muito melhor que eu. O que depois se foi, com o tempo, criando foram associações. Associações de realizadores, atualmente há 2. Associações de produtores, neste momento não sei quantas há, pelo menos 3. E associações de imagem, de som, de montagem e, pelos vistos, também de pessoas do guarda-roupa e figurinos. Sim, foi mesmo um mês. É uma grande notícia. Quando foi o 25 de Abril, realmente, eu pertencia também a um sindicato que eu até nem tinha profissão. E quando foi o 25 de Abril, resolveu-se, tivemos na Tóbias, eu estava no Liceia, mas houve lá, com Fonseca e Costa, e estávamos a pensar fazer realmente um outro sindicato, que era dos trabalhadores do filme. Isto porquê? Porque as reivindicações, sem desprimor do arrumador, dessas pessoas que trabalhavam, não tinham nada a ver com as nossas, porque eles podem ser arrumadores em qualquer lado, ou podem ser eletricistas em qualquer lado. Agora, nós que trabalhamos mesmo no filme, e então pensou-se fazer nessa altura o sindicato dos trabalhadores do filme. Estava eu englobado, ao Fonseca Costa e mais não sei quem. Queria agradecer. Gostei muito da apresentação. 2 coisas. Eu queria saber o que você pretende fazer com esse material que você está captando, né? Você mostrou imagens lindíssimas dos álbuns e etc. Se você vai incorporar isso na sua narrativa, se os depoimentos estão funcionando só enquanto fonte, ou se você vai disponibilizar em alguma plataforma ou editar esse material originando um documentário. Isso é uma coisa. A outra é uma curiosidade. Bom, primeiro que você fala português muito bem. Eu fico impressionada. Não sei se as pessoas... Eu não vejo o sotaque, não sei os colegas portugueses. Realmente é muito melhor do que o entendimento do meu português do Brasil. Quando eu pesquisava sobre a Companhia Cinematográfica Vera Cruz, eu descobri um grupo de italianos que tinha ido para fundar a Vera Cruz. Eu não sei, eu já comentei isso com você? Não, acho que não. Eu fui ver. E aí, uma vez eu fiz uma conferência no Brasil, foi uma italiana me ouvir, e ela veio me falar que ela fazia essa pesquisa da perspectiva Itália-Brasil, os italianos que tinham ido para a Vera Cruz. E eu falei para ela que eu morria de vontade de saber se ainda tinha algum vivo desse grupo, porque vários voltaram para a Itália, a maior parte voltou para a Itália. Resumindo, ela descobriu que tinha um ainda vivo. Eu estava indo para a França, por uma imensa coincidência, ele morava em Paris, e aí eu fiz todo um percurso até que ele aceitasse que eu fizesse um documentário. Eu captei todo o material, até hoje eu não consegui editar, porque é um material que eu preciso de verba para pagar um bom editor.
e eu não consegui isso ainda. Mas o resumo todo é o seguinte: a esposa dele era figurinista. O nome dele é Fábio Carpi. Depois que ele foi embora do Brasil, voltou para a Itália, ele fez muitos filmes na Itália. E a esposa dele atua. E eu só descobri que ela era figurinista no final, porque era aquela coisa, moravam os dois num pequeno apartamento em Paris, eu conversava com ele e tal, e ela sempre ficava um pouco assim, né, como uma anfitriã. E depois eu descobri que ela tinha sido figurinista dos filmes dele. Isso é só uma curiosidade. E ela chama Silvana Carpi. O seu Fábio faleceu no ano passado, ela ainda é viva. Então fica uma sugestão. Ela está voltando para Roma. Eu estive com ela em Paris há 2 meses atrás. Ela está voltando, vai morar de novo em Roma. Se você tiver interesse, eu posso te colocar em contato com ela. Tá bom? Obrigada. Obrigada pela pergunta. O material os depoimentos e as entrevistas foram feitas um pouco sem perceber nada. Porque tínhamos muita vontade, eu e a minha colega tínhamos muita vontade de saber, não é? De saber esta pequena história. Portanto, a ideia era um bocadinho transcrever e fazer umas biografias e fazer uma filmografia e ter as fotografias dos materiais. Digamos que as editoras em Portugal não têm recebido esta ideia com o mesmo entusiasmo que eu e a minha colega tínhamos, porque até agora a proposta foi rejeitada por coisas assim banais, a meu ver, porque eu acho que é uma questão interessante, não é? Mas a ideia era esta. Sim, temos alguns vídeos também, seria interessante fazer uma plataforma, não é? E seria interessante fazer um documentário ou umas entrevistas mesmo individuais, mas a primeira ideia era mesmo fazer um pequeno livro para ter o primeiro documento, não é, sobre esta profissão. Agora estou a começar a segunda parte, que é com os decoradores, e já estou a ter mais cuidado para ter uns vídeos mais bem feitos, etc. Mas o trabalho é todo por fazer, portanto está tudo em aberto. Obrigada. Olá, boa tarde, Catarina. Obrigado pela sua apresentação e pelo entusiasmo que demonstra no estudo dos figurinos. Eu achei piada aquele frame onde parou dos créditos iniciais de Uma Abelha na Chuva, que eu acho que são uns créditos lindíssimos. E, de facto, como há uma história imensa por escrever do cinema português, que é quase uma história paralela, porque a maior parte da investigação que é feita sobre os filmes e os realizadores e os atores, e é normal que sejam os grandes protagonistas, mas existem todas estas figuras por trás. E, curiosamente, nesse frame, e porque há coisa de um ano e meio, estava eu a tentar fazer um artigo sobre os créditos de abertura nos filmes portugueses, questionava-me, e não consegui encontrar praticamente nada, sobre a Panorâmica 35 e sobre o Mário Neves, que eram os únicos créditos que apareciam assinados. Portanto, nos créditos aparecia dizer que eram feitos Mário Neves, Panorâmica 35. Nesse sentido, a minha pergunta até é para a sala: se alguém conheceu Mário Neves, se me podem falar deles. Eu quando saía da Tobis, eu ia para o ateliê do Mário Neves, em frente ao Ponte Cinta. Vamos lá aqui organizarmos. Parece Marcos de Cinema. Só uma precisão acerca da cisão entre o Sindicato de Profissionais de Cinema e depois a parte criativa do mesmo cinema português. Realmente começou por haver a ideia de ser o Sindicato dos Trabalhadores do Filme, mas o que foi para a frente e viu a luz do dia e teve papel importante durante o PREC, papel muito importante e de combate, foi o Sindicato dos Trabalhadores da Produção de Cinema e Televisão, onde estavam exatamente os produtores, os realizadores, os diretores de fotografia, os diretores de som, os montadores, o pessoal ligado à direção artística, etc. Acontece que o PREC foi complicado, o processo político seguiu também, e esse sindicato acabou por voltar para o Sindicato dos Profissionais de Cinema. Houve uma reintegração. Hoje não sei como está, porque eu, entretanto, hoje sou um associado, o meu lado nem sequer é sindical, eu hoje sou da Sociedade Portuguesa de Autores.
Portanto, aí é que eu encontro a minha participação no processo de defesa dos interesses dos realizadores portugueses. Agora, só uma agora uma última precisão. A Maria Helena Matos, falou-se aqui nela, conhecia muito bem, porque eu fui assistente, tive o privilégio, o grande gosto de ser o primeiro assistente de realização do Fernando na Abelha na Chuva. A Maria Helena Matos já morreu, infelizmente, e já morreu há muitos anos, mas era realmente uma profissional de muita qualidade. Eu suponho que ela veio, que o Fernando a conheceu em Londres, quando lá esteve na London School of Film Technique, e ela depois veio para Portugal e realmente, pois, ela era figurinista e decoradora ao mesmo tempo, realmente. Tenho dito. Obrigado. Vamos aqui passar à Teresa e depois também eu queria fazer um comentário. Muito bem. Gostei que tivesse falado no Mário Neves. Ainda há coisa de uma semana eu mandei uma mensagem para o Cineanima quando é que eles faziam uma homenagem ao Mário Neves. Eu trabalhei, por acaso, com ele na pintura e no decalque de desenho de animação. Pronto. Eu costumava dizer, olha, é uma maneira que eu tenho de pegar no pincel, porque passava o dia num laboratório, ou às vezes ia para lá realmente, e foi uma pessoa com quem eu vivi muito, convivi bastante. O Mário Neves, não sei se ele, tu deves saber, não sei se muita gente sabe, mas quando o Fernando Lopes fez a Crónica dos Bons Malandros, havia uma cena que era filmada aqui na Gulbenkian, que era o roubo às joias Lalique. Já o Fernando estava na rodagem, quando disse, a Gulbenkian disse que não, senhora, que não. Eu escrevi isso lá no coisa. Eu não, senhor, porque não íamos fazer isso. Então o Mário Neves, em desenho de animação. Então o Mário Neves, em desenho de animação, fez a cena toda do assalto às joias Lalique aqui na Gulbenkian. Há outro genérico que ele tem, que o realizador acabou por tirar, porque toda a gente falava, que era um filme do António de Macedo, não é As Feiticeiras de Salé, isso é outra coisa, mas é, como é que se chamava o filme? Ajuda-me aí, aquele filme do António de Macedo, e eu agora estava a dizer As Feiticeiras de Salé, que As Bruxas de Salé não é, mas é o... Não. Pronto. Ele fez, o genérico era de tal maneira interessante. Sim, então. O genérico era de tal maneira interessante que as pessoas só falavam no genérico. E por acaso o realizador tirou o genérico e fez outro genérico, porque era fantástico o genérico do Mário Neves. As bruxarias ali todas feitas, tudo em animação, era fantástico. E ele não tinha, como depois o filho dele ficou com todo o equipamento e não tinha naquela altura ainda, hoje o equipamento que existe, porque hoje é muito mais fácil fazer tudo em digital, e nesse aspecto é realmente muito mais fácil fazer, e ele fez tudo em desenho de animação. E eu realmente, como lhe digo, ainda a semana passada falei lá para o festival, quando é que fazem uma homenagem ao Manuel de Oliveira? Ao Manuel. Eu tenho... essa já foi muitas, ainda há demais, ao Mário Neves. Posso responder? Quando é que fazem uma homenagem a um figurinista? Diga? Quando é que fazem uma homenagem a uma figurinista? Nunca foram feitas. Há um designer gráfico, pronto, as profissões todas que constroem um bocadinho a visualidade. A maquiadora. Pois. Tem problemas para fazer um filme de época. Isto é assim, tu trabalhas com um produto final. Mas imagina, em Itália o Piero Tosi ou a Gabriella Pescucci, ou pronto, pessoas que já ganharam Oscar e tudo, têm homenagens de ano sim, ano não é? O cinema italiano teve uma... tem, mas olha, mas o cinema português também. Porque nunca foi visto desta perspectiva,
Mas olha que muitos realizadores... Contigo que há muita coisa a ser feita. E, por exemplo, sobre som ou sobre montagem não há nada. Ou sobre laboratórios. A Teresa, por exemplo, ganhou o prémio Bárbara Virgínia e... Pronto, há neste momento a Academia tem feito algumas homenagens, mas realmente, e a Cinemateca por vezes faz homenagens, mas há realmente uma enorme lacuna de dar reconhecimento e merecimento para além dos realizadores. E mesmo os realizadores, e estão aqui alguns deles, dois pelo menos, que agora talvez tenham algum reconhecimento, mas são realizadores que sofrem ainda um grande apagamento. Portanto, aqui há muita coisa para fazer, acho eu, e ainda bem que estás a fazer. Posso falar hoje? Posso falar agora? Sim. Não vou propriamente falar sobre o figurinismo. Pronto, como sabem que eu tirei a tese de doutoramento sobre direção de fotografia, sobre o Acácio de Almeida, em 2013, e foi a primeira tese sobre um diretor de fotografia na Sorbonne Nouvelle Paris 3. Eu não encontrei nenhuma tese. Portanto, se eles aí, os franceses, ainda estavam atrasados, nós ainda muito mais. Pronto, na tese eu também falo a questão de coautoria, falo a questão da linha que separa o realizador, que é uma linha muito ténue que separa entre o realizador e o diretor de fotografia, que é o seu braço direito. E também falo a questão da questão dos direitos de autor. Depois sei que o júri, houve membros do júri que também me disseram mas se o diretor de fotografia tem ter direitos de autor, para isso o montador, o tal, o montador até não tem, não. O montador não tem direitos de autor. Não, pronto, não. O montador, tal. E eu disse-lhe, e por que não? E por que não? Porque no início do cinema, quando nos primórdios do cinema, quem é que aparecia no genérico? Era só o nome do cameraman, não é? Depois, passado os tempos, foi aparecendo o nome das atrizes e foi por aí tudo fora. E eu disse, e por que não? E eu disse, isto são também questões jurídicas, que não sou eu, são pessoas que têm que ser pessoas jurídicas que entendam da questão dos direitos de autor, mas e por que não os diretores de fotografia e os montadores e as atrizes, e por que não? Portanto, mas se vocês forem depois à plataforma, nessa altura, quando eu fiz as entrevistas a pessoas que tinham trabalhado com a Acácio de Almeida, eu fiz precisamente algumas questões a realizadores ou realizadoras sobre essa questão dos direitos de autor, e também entrevistei o senhor, que eu agora não me recordo do nome, da SPA, o José Jorge Letria. Portanto, eu nunca cheguei a aprofundar esse tema, mas sei que os realizadores também não... Eu acho que tem tudo a ver com uma questão de dinheiro, uma questão financeira. Penso eu, porque os realizadores, o que eu pouco me apercebi é que aqui os realizadores portugueses não gostam dessa ideia que o diretor de fotografia tenha direitos de autor. Mas não é propriamente por essa questão, é por uma questão financeira ou organização do cinema em Portugal, que eu não estou dentro disso, nem sei falar sobre isso. Mas é um caso complicado. Mas eu acho que se os fotógrafo tem direito sobre a fotografia, porque é que um diretor de fotografia não tem direito sobre a imagem que ele próprio produziu? Mais uma questão, e não sei, só vou fazer uma pergunta. Não sei se vocês estão interessados ou não que eu mostre novamente, rapidamente, a plataforma. O Manuel Mozes não viu. Se querem tirar o endereço ou não, que explique alguma coisa, querem? Querem? Não. Sim, temos mais...
Tudo bem, nós temos a sala até às 6 horas, está bem? Portanto, pronto, é tudo uma luta, mas são coisas muito complicadas que realmente têm que ser pessoas também ligadas aos... Está bem, está bem. Embora não seja da profissão jurídica, nem pensar, mas já li o Código de Direito de Autor várias vezes e uma à parte antes. Segundo li ou ouvi dizer, mas não tenho a certeza, nos Estados Unidos as coisas não são bem assim. Por isso é que os genéricos são extensíssimos e cada pessoa que participou... Sim. Sim? Ok. Sim. Bom, eu suponho que, de acordo com o Código de Direito de Autor português, que já está atualizado pelas diretivas europeias, existe um autor quando existe uma obra fisicamente delimitada. E, por isso, um figurinista não pode dizer que a parte dos fatos em minha obra não está delimitada, não é? A obra não é da responsabilidade dele. No entanto, sobre os desenhos que ele fez para os figurinos, certamente ele é o autor, sem dúvida, como um desenhador. Considero coautoria. Pronto, mas é só para explicar. Talvez, eu acho que não será uma questão de dinheiro, mas será mais uma questão... Porque, por exemplo, um argumento, que são os autores do cinema, é o argumentista, o realizador e o autor da música. Não é banda sonora, é música. Porque a banda sonora é circunstancial, é feita para encaixar no filme, enquanto que a música não, a música é autónoma, a música está escrita, é uma obra, pode-se pôr no IGAC, está aqui a obra, e o argumento igualmente, e o filme também. É uma coisa um bocado prática e material, digamos que é a materialidade do cinema revertida em autoria. Agora, pode-se discutir outras dimensões da coautoria, claro. Mas, sim, eu volto ao mesmo tema. Em algumas entrevistas que estão na plataforma, que posso então agora mostrar rapidamente. Por exemplo, fiz uma entrevista ao Otávio Espírito Santo, que ele, em Paris, que ele explica muito bem até esta questão dos dinheiros e porque é que os realizadores são contra, uns são que não se importam. Já posso tirar isto? Já? Deixa só ver se isto entra. Portanto, é www.palavras e movimento pronto, porque o projeto é Palavras em Movimento, mas eu depois tirei um M e fica Palavras e ou em Movimento. Pronto. Também estou a mostrar porque o Manuel Moço ainda não tinha visto. Não vou mostrar isto tudo. Temos aqui o início, links úteis. Este tal programa que aqui está a passar em baixo, eu tenho ali, que já tinha dito que é uma relíquia que eu encontrei. Aquele olho é do Oliveira. É do passado e do presente, e aquele olho foi fabricado precisamente, o Manuel de Oliveira pediu ao Acácio de Almeida que queria fazer um plano através de uma fechadura. Então, como é que o Acácio lembrou-se, então recortou numa cartolina preta o buraquinho de uma fechadura e pôs em frente da câmara e fez assim o plano. Depois temos aqui sobre... aqui é uma entrevista que eu lhe fiz em 2011 ao Cássio. Aqui é o Cássio ainda muito novinho, enquanto era assistente ainda. Aqui são provas de contacto que o Cássio tem de Trás-os-Montes, de reparagem. Por acaso eu tenho alguma dúvida... Mas aqui isto é Trás-os-Montes. Isto é Trás-os-Montes. Esta aqui é que talvez seja da Rosa da Areia, por causa das pedras. Sim,
cá aquela... Pronto, tenho essas dúvidas, mas eu não tive tempo de perguntar ao Cássio, que ele não está em Lisboa. Depois tenho aqui as entrevistas, vocês carregam, as entrevistas estão, tive que pôr no YouTube, porque no YouTube não se paga nada, felizmente, mas tem boa definição, podem pôr tamanho grande, tem alta definição, e algumas entrevistas estão divididas por duas partes, porque como são grandes, para não ficarem pesadas quando vocês abrirem, posso-vos dizer que pronto, a entrevista mais pequenina foi a da Lia Gama, que ela não tinha muito tempo, tem 35 minutos, mas há aqui entrevistas de 2 horas. Pronto, o resto da plataforma talvez não interesse agora. Depois falo dos workshops que houve este ano, os encontros, a educação. Agora queria-vos falar aqui das publicações. Vocês carregam aqui, ler entrevista, e há aqui algumas entrevistas. Por acaso a do 8º Espírito Santo ainda não está publicada. Olha, mas há uma entrevista interessante que eu, tanto à Margarida Gil como à Teresa Vilaverde, fiz-lhes essa questão sobre se elas estavam de acordo em que os diretores de fotografia tivessem os direitos de autor. E está cá a resposta que elas achavam. Pronto, depois tem aqui a imprensa, algumas notícias e depois tem a ligação com o Facebook. A última coisa que eu queria dizer era, por acaso ontem na Folha 2 eu andei a divulgar que na página, na Folha de Sala, na RTP2, eles aceitaram divulgar aqui o evento. Mas fiquei muito desiludida porque fizeram uma coisa horrorosa mesmo. Puseram o meu cartaz e depois por trás uma imagem que não tem nada a ver com o meu projeto. E eu, aliás, tinha mandado fotografias de todos os testemunhos, que até muito bonitas, e eu fiquei tão danada que ontem, mal vi aquilo, escrevi um mail à jornalista e por acaso vi ali no telefone que ela respondeu-me a pedir-me desculpa e que ia ver o que é que se tinha passado. Porque ela disse-me que passava ontem e também passaria hoje à noite às 10h05. Não sei se remediaram a coisa ou não, mas fiquei muito chateada porque acho que não é assim que se tratam as pessoas. Não sei se a Catarina e o Manuel querem dizer mais alguma coisa. Bom, por mim não. Agora acho que a Catarina ainda pode falar um bocadinho sobre o que é que espera na continuidade do seu trabalho. A continuidade do trabalho agora é entrevistar os decoradores. Portanto, são esses 2 departamentos. Claro que adorava também entrevistar os maquilhadores e os cabeleireiros. Há alguns nomes que são incontornáveis mesmo na história do cinema português que ninguém conhece. E são essas profissões que eu acho que no resto do mundo são profissões artísticas e não podem continuar a ficar como técnicas, não é? Em Portugal. Pronto, é só isso. Portanto, a pesquisa... Não há relação com o teatro, porque estas figurinistas que trabalharam e que trabalham em cinema quase nunca trabalharam em teatro. É uma história bastante peculiar, porque os figurinistas de teatro não... Estas que eu entrevistei, que são aquelas mesmo que fizeram muitos filmes importantes, não é? Nos anos 80 e 90 e 2000, praticamente nunca trabalharam em teatro, tirando talvez a Maria Gonzaga, não é? Que tinha um grande ateliê de aluguer de roupa e tem uma experiência grandíssima também em teatro, mas o resto parece que é uma profissão, e o que elas próprias diziam é que é uma profissão que é feita por acaso. Por acaso eles precisam de alguém que faça o guarda-roupa e então por acaso comecei a trabalhar.
não me parece que em teatro seja o mesmo conceito casual de roupa, não é? Sim, portanto, mas o termo usado é figurino. Sim, mas é desvalorizado completamente, porque guarda-roupa... No teatro? Não. No teatro chama-se Figurinos. E porquê que esse sindicato já agora não serve o teatro e o cinema? Não? Porque elas próprias às vezes diziam que gostavam mais da palavra guarda-roupa, porque nós não desenhamos, portanto não somos figurinistas. Okay. E eu explicava-lhe que não tem muito a ver com o desenho, não é? É o desenho conceitual que elas fazem, porque um filme como o Mistérios de Lisboa, que tem pouquíssimos desenhos de roupa, é uma pessoa que trabalha em guarda-roupa? Não, é uma figurinista que trabalhou o filme e o conceito visual do filme, não precisa de saber desenhar. E, sobretudo, essas figurinistas trabalham há 30 anos e, se não tiveram um percurso de estudos, não é? Um percurso universitário, etc., não interessa, porque trabalham há 30 anos em cinema. É exatamente igual a ter um título, não é? De estudo, é exatamente a mesma coisa. Aliás, é melhor ter trabalhado 30 anos do que ter tirado um curso de design na faculdade, não sei de quê. Portanto, para mim, elas são figurinistas, apesar de não desenharem. Não sei o que é que tu achas como realizador. Elas próprias, como é que elas se veem? Como responsáveis de guarda-roupa ou figurinistas? Então, a ideia é que elas nunca tinham pensado nisso. Portanto, elas nunca tinham aceitado ter essas entrevistas. Eu andei a tentar entrevistar há 10 anos, não é? Desde 2009, quando comecei o meu percurso académico. E, portanto, elas nunca tinham pensado nisso e ficavam surpreendidas. Olhavam para mim, Pois é, diziam, é verdade. Não, porque eu dizia, o responsável de guarda-roupa é uma pessoa que trabalha com a figurinista, mas quem é responsável não é a pessoa do guarda-roupa, não é a chefe do guarda-roupa, é a figurinista. Sem figurinista não há guarda-roupa. E elas, pois é. Pois é verdade. Mas havia algumas que continuavam e diziam que elas não sabem desenhar, portanto o que elas fazem é guarda-roupa e não é figurinos. São entrevistas interessantes porque foi pela primeira vez descoberto, não é? Parece uma descoberta, não é? Sendo que os diretores de fotografia já têm bastante... Não é? São mais conhecidos, não é? O próprio Acácio de Almeida, o Rui Poças, por exemplo, não é? Há muitas pessoas... Mas são conhecidos, mas na questão da investigação do cinema... Sim, não, mas eu digo em geral, não estamos a falar de investigação, estamos a falar... Nas revistas nunca se fala de um figurinista de cinema, não é? Português. Por exemplo, a Monique falou que tinha trabalhado com o Filipe Faísca. O Filipe Faísca é um nome bastante conhecido na moda. Sim, é verdade. Portanto, por exemplo, ele... Mas já tinha trabalhado com ele em teatro. Eu fiz uma peça de teatro. Montei uma peça de teatro do Mishima e foi o Filipe Faísca que me vestiu os japoneses todos. Muito bem. Conclusão, depois tive um pequeno filme para fazer e em que era preciso uma roupa de anos de 30 do outro século, e ele, pronto, mas ele arranjou os fatos. Eu não sei se ele os desenhou ou se os fez, ou se já os tinha. Durante o filme, mas ele provavelmente nem estava no platô. Pois não. Absolutamente não. Absolutamente não. Bom, eu acho que vamos terminar por aqui. São 6 menos um quarto, acho que já estamos todos um pouco cansados. Muito obrigada a todos. E quem quiser voltar amanhã às 9h30, cá estamos para mais um dia. Espero bem que não. Está bem.